Hoje nós vamos ler João 20. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. O discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu, pois até então não haviam compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria estava do lado de fora do túmulo. Chorando, abaixou-se, olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, não. Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: Não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: Eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse: Vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: Não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé: Ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia.
Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: Você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados nesse livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Amém. Bom, depois de um capítulo mais reflexivo, né, da semana passada, aí vem um capítulo de grande alegria, né? O capítulo da ressurreição é um capítulo de grande alegria, né? Então, tem algumas histórias aí. A primeira história, a Maria. Vamos pensar na Maria. A Maria Madalena, que vai até o túmulo. O que vocês acham aí dessa ida da Maria? Eu acho interessante que no comecinho ele fala que ela foi bem cedo, na tradução que a Heloísa leu, que é a nova versão transformadora, diz, quando ainda estava escuro, né? O que vocês entendem disso aí? Então, Edith, eu estava estudando, né, essa parte que me chamou muita atenção, e eu fiquei imaginando Maria, né? Ela ela estava acompanhando Jesus, chorando, né? Aí ela teve, Jesus foi colocado ali no túmulo. Ela passou o sábado todo pensando em toda aquela situação que tinha sido vivenciada, provavelmente também continuava chorando, né? E quando o anjo aparece para ela, ela não consegue enxergar, né, quem era, né? Mas eu fiquei assim pensando quando Jesus fala assim para ela, Maria. Quando Jesus fala mulher, ela não entende e ela não reconhece Jesus, né? Mas quando Jesus fala assim, Maria, né? Eu fiquei pensando assim, quantas vezes Jesus deve ter falado Maria, né? Aquele tom que ele usava com ela durante aquele período, né? E foi nesse momento que os olhos dela conseguiram enxergar Jesus, né? Quando ele tratou ela da forma que sempre tratava, com carinho, né? Isso me chamou muita atenção. Essa pessoalidade do Evangelho que me chama pelo meu nome, né? Tem uma figura bacana também, uma referência bacana, é quando Agar se encontra, né, com Deus no deserto e ela consegue dizer o Deus que me vê, né? Quando existe essa pessoalidade, né? Bacana isso, Edna, muito legal. E o ir cedo, gente? Você imagina a ansiedade? Não demonstra aí a ansiedade dela de estar perto do mestre, né? De saber, assim, ela não desistiu, né? Como talvez assim os outros falaram, bom, ali acabou, vamos ver o que a gente vai fazer. Ela não, ela vai, né? Ela vai cedo, assim que é possível, que eu acho que deixa de ser perigoso, não sei, deixa de ser tão cedo, né? Tão escuro, ela vai, né? E ela anseia por ver esse túmulo, esse corpo, preparar, né? Esse corpo. Achei bem interessante essa passagem de Maria, né? E isso que a Tina falou muito legal, né? Essa pessoalidade, né? E aí o que ela faz? Ela vai e conta, né? Ela vai e conta para Pedro e para João, né? Achei interessante que ela não entra. Bom dia, meninas, que eu entrei atrasada, desculpa. Bom dia. É, ela não entra no túmulo, né? Assim, ela olha, ela vê que a pedra foi removida, quer dizer, ela vê que tem alguma coisa aconteceu e vai atrás dos discípulos. Eu falei, como é que ela conseguiu se conter? Porque eu já tinha já tinha, mas ela vai chamar os discípulos. Eu achei bem interessante, talvez até pela própria cultura, não sei lá, né, dela não tomar essa iniciativa, não sei. Mas
Achei interessante. E eu acho bacana os detalhes que João conta, né? João conta que os dois foram, mas que ele correu mais que Pedro. Esses detalhes são tão interessantes no texto, não são? Mas ele É, também não entrou, né? Mas Pedro vem correndo, já entra, mostra essas particularidades, né? Talvez Maria não tenha entrado com esse receio, né? O que que eu vou encontrar ali? O que que eu vou ver ali, né? Se o corpo não está. E Pedro não, né? Pedro já tem um rompante, né? é a impulsividade dele, né? Vai, vai e resolve. Aí, Ah, legal aí, mesmo. aí vê quando ele entra, ele vê o que tem, né? E eu acho interessante que o discípulo viu, o João, né? Viu as faixas caídas, mas Pedro, quando entra, vê, além das faixas caídas, o lenço dobrado, né? Vocês já viram teve uma mensagem muito famosa sobre essa história do lenço dobrado. Vocês já viram isso? Não? Alguém já leu sobre esse lenço dobrado que ele faz questão de dizer aí? Já ouviu uma mensagem sobre isso? Acho que eu já ouvi, mas eu não lembro. Ah, Refresca aí a memória. que fala que quando o senhor sentava à mesa, se ele jogasse o lenço, ele não voltaria. Então, o servo podia tirar, limpar, né, a mesa e já Ah, desfazer. Mas quando o senhor dobrava e colocava dobrado, significava que ele ainda ia voltar, que não era para tirar a mesa, né? Que ele ainda ia. Então, João, por isso até que ele fala aí, né? Que quando ele viu o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte, né? Então ali eles perceberam que eles creram, eles viram e creram, né? Pois eles perceberam, compreenderam o que ele havia falado, né? Então, eu achei interessante quando eu ouvi essa mensagem a primeira vez, né? Esses detalhes, né? No sentido de que ele deixou um recado que eu vou voltar. É isso? É, não precisa. Uhum. Sabe quando você come, termina de comer, você, sei lá, joga o papel, põe os talheres em determinada posição, porque daí o garçom vem e tira e limpa a mesa, né? Mas quando você tá ainda vai se alimentar, vai comer mais alguma coisa, você deixa os talheres, às vezes, talvez fora do prato, né? Então, o símbolo que eles tinham era esse lenço, né? Ou quando o guardanapo estava dobrado e colocado aqui, significa eu vou voltar, não tira a mesa, não, que eu ainda vou participar dessa refeição, né? Eu achei interessante. Assim, eu nunca pesquisei historicamente se isso é, mas eu achei interessante a mensagem e achei interessante porque João coloca isso, né? Esses detalhes de João são fantásticos, né? Bom, aí e o encontro de Jesus com Maria? ai, maravilhoso, né? A Edna já deu um spoiler aí, né? Que ele fala Maria, né? Bom dia, meninas, tudo bom? Bom dia, Adri. Bom dia. Eu achei interessante que aqui tem tudo que nós mulheres fazemos. Choramos, questionamos, né? E muitas vezes, diante dessa questão ali, às vezes a solução está tão à nossa frente, né? Mas o impacto, o primeiro impacto, acho que o desespero não nos deixa ver, né? Você falou semana passada sobre a crucificação, e mais uma vez aqui na ressurreição, a gente não sabe, vamos nos colocar como eles, né? Não sabia o que estava acontecendo, mais um capítulo, né? Que ninguém estava entendendo. E nós, muitas vezes, eu vejo assim, olhando para as nossas lutas, né? Para aquilo que nós sacrificamos, e a gente vê esse choro que muitas vezes nos impede de ver o mestre, né? Só quando ele realmente nos chama pelo nome. Aí eu estava olhando, me imaginando aqui que nem ela, né? Chorando, perturbada, questionando, né? E sem
não conseguiu enxergar Jesus, né? Ela imaginou o jardineiro ali e falou, cadê ele, né? E muitas vezes acho que quando a gente passa algumas situações, né, na nossa vida, a gente, como você colocou semana no cenário da crucificação, quem somos nós, né? Desempenhamos cada momento vários personagens. Acho que o nosso desespero, o nosso primeiro olhar é sempre esse, né? De chorar e desesperar, né? É. E você estava falando, eu estava pensando, Adriana, a gente às vezes procura um corpo, né? A gente não procura a promessa de Deus. A gente procura um corpo para cuidar, talvez, daquele corpo, procura uma tarefa para desempenhar uma tarefa, mas a gente esquece de procurar por por essas promessas, né? A promessa de que que ele estava vivo, né? A Maria tinha ouvido várias vezes isso também, né? E é mesmo mesmo os discípulos vendo que as faixas, ela participou ali, né? Eles vendo que as faixas, eles falaram, olha, ela entrou, ela viu o anjo, mas ela ainda procura um corpo, né? Eu acho que muitas vezes a gente se aproxima de Jesus, é, desse Jesus histórico, desse Jesus da religião, e quando a gente é chamado por Deus, quando a gente de fato é chamado por Deus, pelo nosso nome, né? Eu acho que essa traz a nossa memória a essas promessas de Deus, né? Acho que quando traz a memória, essas promessas de Deus, então eu vejo um Cristo ressurreto, né? Um Cristo presente, vivo, que traz vida, né? Bom, e contar também é uma coisa bem bacana, né? Ela vai e conta, eu vi o Senhor, né? Ela viu. Essa questão, eu já ouvi uma mensagem muito bacana também, falando sobre Maria ser a primeira a ver o Senhor, uma mulher, né? Uma mulher. Muito, muito forte isso dentro do Evangelho, né? Não como uma bandeira feminista, perdão, feminina sim, feminista, mas que interessante esse Cristo ressurreto que se apresenta para Maria Madalena, né? Para uma que talvez fosse improvável, convertida ali, mas, né, não sei. E agora essa mulher vê e testemunha para os discípulos. É da voz dela, né, que vem esse testemunho. E como é importante, como a igreja, já disse isso para vocês, como a igreja perde quando a igreja assume uma postura humana de poder e quer dar poder para uns e tirar poder de outros, né? O derramamento do Espírito Santo, ele não tem identidade a não ser um coração contrito e aberto para. E esse derramamento do Espírito Santo traz para quem for, não importa se é homem, mulher, criança, grego, judeu, né, como o apóstolo Paulo fala, como é importante, né, a presença de cada um. E o Senhor faz questão disso no Evangelho, né? Até me assusta às vezes quando eu vejo posições machistas da igreja, patriarcais mesmo da igreja, imitando as pessoas. Mas a quem Deus autorizou? Como é que a igreja, o poder da igreja quer desautorizar, né? Então é interessante Jesus aparecer primeiro. Isso tudo é muito significativo dentro do Evangelho de Jesus Cristo, né? Não existe mesmo essa distinção, né? Nem de nada, né? Bom, e Ontem, até só fazendo uma menção aqui, ontem eu ouvi uma mensagem do pastor Cláudio Duarte, ai, gente, eu dou muita risada com aquele homem, mas ele falando da criação da mulher, ele falou, quando Deus fala que eu vou te dar uma auxiliadora, eu vou te dar uma pessoa que vai
ser parte de você, mas que vai te ajudar, vocês acham que ele ia colocar uma pessoa fraquinha para ajudar o homem? Pensa, gente. Aí eu achei muito legal, porque ele descreve a mulher sendo realmente essa pessoa forte que Deus colocou do lado do homem, com uma visão que muitas vezes, né, só a mulher tem a perspicácia de perceber uma situação, apesar da gente ser muito chorona, né, Adriana? Porque eu sou também chorona, choro toda hora por qualquer coisa, mas a gente tem uma força que realmente eles não têm, gente. Eu tenho essa certeza. Eu acho que é essa distinção, né, que Deus fez da mulher é muito lindo, né? E quando Jesus confirma isso no relacionamento dele com Maria Madalena e com as outras mulheres que o seguiam, é muito especial mesmo. né? Tem uma moça nova, que agora eu vou lembrar o nome dela, eu até me encontrei com ela lá no Seminário Serva de Cristo, que eu fui num encontro falando sobre o papel da mulher na igreja, né? Ela tá lançando um livro, né? Eu vi um post dela, Mulher Pode Ser Pastora. Eu achei tão interessante esse post, mas ela está lançando um livro. Depois eu vou achar e vou mandar para vocês lá sobre esse papel feminino na igreja, né? Que fica às vezes muito limitado, principalmente nas igrejas mais tradicionais, né? Que acaba limitando muito o papel da mulher, né? Então é interessante como no Evangelho de Cristo não existe, esse não é melhor que aquele. Existem os que estão com Cristo e os que não estão. Só existem esses dois grupos. Não temos que olhar para isso, né? Bom, aí Jesus aparece então depois para os discípulos. Então as portas trancadas. Imagina a cena, gente. A gente na porta trancada, conversa com medo, né, dos judeus. Será que vão fazer alguma coisa contra a gente? Não sei o que lá. De repente, Jesus aparece no meio deles. E aí? Eu tomaria um susto de primeira, assim, eu tomaria um susto. E ele já chega falando paz, né? E A gente é um momento de muita tensão, né? Porque eles esperavam o pior, né? Esperavam que eles iriam ser perseguidos, esperavam soldados romanos à porta para também ter o mesmo final, e de repente, né? Aquele momento de tensão que eles estão vivendo ali, e eles veem um alívio, né? Quando vem Jesus ali ressurreto, né? Então, tiveram dois momentos bem distintos. Momento de tensão, né? Que a gente fica apreensivo, o que vai acontecer, e às vezes a gente passa por isso, né? Quando a gente está fazendo alguma coisa que tensiona, você não consegue nem respirar, não consegue nem pensar, né? O coração fica trancado, travado, e de repente um momento de alívio, né? Como se fosse um banho de água fria naquela tensão toda, e que haja aquele alívio e você descansa, né? Consegue respirar, né? Então, que bom que a gente pode ouvir Jesus falando, paz seja com vocês, né? Se pudermos é, deixar uma coisa guardada, que seja isso para hoje, né? Quando a gente começar a tensionar, que a gente possa ouvir, paz seja com vocês, né? Fala, Adri. eu vejo assim, né? Se fosse a gente já ia chegar a Jesus, desculpa, olha, aquilo que eu falei não era bem assim, é que eu fiquei nervosa, estava ansioso, não sabia, né? Mas é essa chegada, essa presença, né, de Cristo, assim, é a paz que excede todo entendimento. Ontem eu estava vendo uma live e ela falava isso, né, que às vezes a pessoa fala assim, como é que é essa paz que excede todo entendimento? É aquele mundo caótico lá fora, mas ele não consegue penetrar no seu íntimo. Você consegue permanecer firmado naquilo que Cristo tem para nós, né? E ele realmente chega o quê? Dizendo, né? Porque eu acho que o momento ali, eles estavam naquela angústia, né? Estavam até trancados, aflitos, né? Sem saber como é que seria
dali para frente, a ouvir o mestre, né? Paz, paz seja com vocês, né? Não teve julgamento, não teve por que que você falou isso? Pedro, que não te fala aquilo? Eu falei para você que você ia me negar. Olha, vocês nem estavam lá. Eu olhei todo mundo, só achei fulano, não vi mais ninguém. Não, ele passa por cima de tudo, né? Ele vem falando, olha, eu estou aqui para recebê-los, para abraçá-los, para derramar o Espírito Santo e vocês vão seguir uma nova vida. Eu acho que realmente, acho que a palavra de hoje é essa, paz seja convosco, mesmo em meio a esse mundo caótico, né? E que você falou aí que muitas vezes a gente quer lutar, né, contra o caos. A gente quer brigar contra o caos, a gente quer opinar contra o caos, né? A gente quer um enfrentamento. E Jesus, ele nos chama para um lugar de paz, né? Só descansa, espera o momento certo que tudo vai se encaixar, né? É, é uma frase que descansa, né? Paz seja com vocês. E é interessante que ele repete, né? Olha que interessante. Eu estou lendo, deixa eu ver, acho que é o 13. Não, entardecer, tal, né? Eles estavam com as portas trancadas, de repente Jesus surgiu no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes feridas das mãos e do lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: Paz seja com vocês. Né? Interessante essa repetição, né? Nem é o medo, a tensão, e nem é só o entusiasmo e alegria, né? Porque depois que viram que era Jesus também, né? Não, vamos centrar aqui e vamos ver o que é importante. Paz, né? Nem a tristeza e o medo, e nem a volúpia da alegria, porque tudo isso é importante, mas aqui é a hora de centrar. Esse mestre que centra, né? Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Agora a coisa é importante, né? Assim como o Pai me enviou, eu vou enviar vocês. É da mesma maneira. E como é que o Pai enviou ele, hein? Como é que o Pai enviou Jesus? Como a gente conhece na história, né? Em primeiro lugar, eu queria pegar o gancho aí do que você falou antes disso, em relação a essa paz que Jesus repete, né? Ali ele já estava prevenindo: vocês vão ter aflições, mas tendes paz, vocês, que eu vou estar com vocês, né? É o que a gente também ouve cada vez que a gente lê a palavra, a gente sente essa força de Jesus nos dando, falando: tenha paz. Essa paz, como a Adriana falou, que excede todo entendimento, que às vezes foge ao nosso entendimento, né? O caos está acontecendo, mas nós estamos ali em paz. Isso é confiança, né? E fé. E em relação a Jesus, como Deus o enviou, né? Quando Deus olhou lá de cima e viu que não tinha nenhum justo, ele falou: é só meu filho mesmo para dar um jeito nesse povo, né? Só eu, né? Triuno, Deus triuno, que vamos dar um jeito nesse povo amado. E pelo amor que ele tem a cada um de nós, ele fez isso, né? Sacrificou o único, que é o que nós, quando evangelizamos, né, falamos, conforme João 3 fala, o meu filho amado, ele vai dar a vida por você. E ele, né, como ele veio, e Deus cumpriu a palavra dele, Jesus veio, e mesmo diante né, chegou. Oi, deu uma travada aí a Rose, né? Isso. Eu continuo o que ela fala, Edith. Eu achei interessante que Exatamente Jesus tinha. o que mandou ele fazer. É, Amém, amadas? Amém.
Então, continuando o que ela está falando, eu achei interessante porque Jesus tinha prometido o Consolador, né? Aham, E aqui, lá no versículo 22, né, Jesus disse, receba o Espírito Santo. Então, já era uma forma de se apresentar diante, né, dos discípulos, porque eles não estariam sozinhos, né? Então, receba, soprou e já enviou o Espírito Santo naquele momento para os discípulos que estavam ali. é. Eu acho interessante, o Pai enviou Jesus com uma missão. O Pai enviou Jesus com um foco. O Pai enviou Jesus para ser paz no mundo. O Pai enviou Jesus para proclamar o reino dos céus, proclamar a vida, né? E assim como o Pai enviou Jesus, o Pai deu autoridade e poder, né? Como a Edna falou do Espírito Santo, vamos falar sobre essa autoridade e poder, né? Para que eles fizessem, para que ele fizesse. Então, foi assim que ele foi enviado, com propósito, com missão, né? Com foco. A gente desfoca muito por conta das circunstâncias, né? É bacana a gente perceber esses dois momentos de que Jesus fala, a paz seja com vocês. Porque a gente tanto desfoca quando a gente está triste, abatido, sem força, quanto a gente está também no auge, na alegria, né? E a missão tem que ter foco. E eu não estou falando aqui de a gente não ter emoção, não é isso. A gente se emociona, não é? Mas a gente tem que ter propósito, tem que ter missão. A nossa vida, se não tiver propósito em Deus e missão no reino de Deus, ela nem sentido tem, fala a verdade. Porque a gente acorda de manhã, trabalha, luta, faz tudo o que a gente faz, até aposentar, que nem a Edna agora que está bem, né? Até aposentar, para que a gente faz tudo isso, se não for para proclamar, se não for para cuidar, para viver essa eternidade com Deus, né? Porque daí chegou o fim, tá, acabou, e qual o sentido que fez tudo isso, né? Então, assim, essa paz que ele coloca aqui, né? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Aí ele sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. E olha o que ele diz, que coisa grande. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados. Se vocês não perdoarem, eles não serão perdoados. Olha que, olha que forte isso. Que forte. Que responsabilidade que a igreja tem, né? Que responsabilidade que nós, como cristãos, nós temos. Aquele que recebeu o sopro do Espírito Santo, que é a igreja de Cristo, nós temos que perdoar esses pecados, gente. Que trazer as pessoas, perdoar nesse sentido de acolher essas pessoas para que elas estejam junto de Jesus, né? Olha que coisa, não é assim, ó, vocês é que vão dizer se estão bem ou se estão mal, né? Vocês é que vão julgar. Não, não é isso. Se eu perdoo os pecados de alguém comigo, eu aproximo essa pessoa de Cristo para que ela receba a vida eterna. Se eu já julgo a pessoa no começo, eu nem apresento Cristo a ela. Eu já excluo ela da vida eterna, né? É uma responsabilidade grande proclamar o Evangelho de Cristo, né? Aí a figura do Tomé, que eu acho legal a gente pensar, porque a gente julga demais a Tomé, né? Vamos pensar no Tomé aí que a gente julga? Ai, tem até uma frase, né? Fulano é que nem Tomé, tem que ver para crer, não é? Tira o pobre do Tomé do foco. Mas vamos pensar um pouquinho aí sobre esse Tomé, sobre essa fala de Tomé. Quando eu estava lendo isso, eu fiquei analisando, né? Jesus,
na sua vida com os discípulos, ele disse muito assim: cuidado com aqueles que são lobos vestidos de ovelhas, É. né? Ele sempre foi bem metódico. Vocês tomem cuidado, que alguém vai entrar, que alguém vai tentar desvirtuar. Eu acho assim que Tomé, eu, ele colocou em prática aquilo que ele ouviu de Jesus, né? Porque Jesus falou tantas vezes: olha, vocês tomem cuidado, que muitos entrarão, que muitos tentam levar vocês para o mau caminho. Eu sou o bom pastor, os outros vêm para matar, roubar e destruir. Então, eu acho assim, nesse momento, o foco de Tomé é colocar em prática aquilo que ele ouviu de Jesus. Não sei se eu estou falando alguma coisa, mas quando eu estava lendo, eu pensei nisso, né? Que nem que ele estava duvidando. Ele não foi ensinado. Jesus não falou assim: olha, vocês têm que prestar atenção, vocês têm que tomar cuidado, né? E de repente, diante de toda aquela situação, aparece uma pessoa se dizendo assim: mas Jesus falou para me tomar cuidado, para a gente tomar cuidado, para a gente verificar se é mesmo isso, se é mesmo essa pessoa, para não, porque o mal vem para destruir, matar. Então, ele colocou em prática aquilo que ele ouviu de Jesus. Não sei se eu estou falando alguma coisa errada, mas quando eu estava lendo, eu pensei nisso. É. E é interessante que ele não estava na crucificação, né? Tomé não estava. Mas ele já tinha ouvido relatos de como tinha sido, porque ele fala: se eu não vir os cravos à mão e o lado ferido dele, eu não vou acreditar que é ele, né? Eu não vou acreditar. Então, quer dizer, ele acreditou quando disseram como ele morreu, né? Mas para que ele acreditasse num Cristo ressurreto, ele precisaria ver as marcas, né? E eu acho tão bacana como Jesus aparece e ele fala assim: põe aqui o dedo, põe aqui o dedo, põe aqui a mão, veja aqui, ó, as minhas mãos, põe aqui no meu, olha o meu lado, põe aqui. Eu acho que muitas vezes eu sou muito assim, sabe? Eu falo: Senhor, isso aqui, será que isso aqui é coisa espiritual mesmo? Será que isso aqui é coisa de Deus mesmo? Eu sou meio desconfiada às vezes, sabe? Acho que acho que eu levei muito a sério, Ed, nessa essa fala de Jesus. Deixa eu ver se isso aqui é assim mesmo, né? E quantas vezes Jesus faz isso conosco, né? Põe aqui, você está desconfiando que é de Deus? Põe aqui a mão para você ver se não é, né? Toca aqui, né? Bom, bem, E o interessante é que ele foi a primeira pessoa dentre os discípulos a reconhecer que Jesus era Deus. Lá no versículo 28, assim, meu Senhor, meu Deus. meu É. Deus. E Jesus fala: bem-aventurado aqueles que não verão e crerão ainda, né? Nós somos, olha, gente, vocês já pensaram que nós somos essas bem-aventuradas? E nós não vimos o mestre ali como eles viram, mas nós cremos. E quantas pessoas durante essa história toda, esses 2 milênios aí, estão acreditando, estão crendo, né? E é uma igreja bem-aventurada, a igreja de Cristo, não estou dizendo uma igreja, a igreja de Cristo, né? A igreja de Cristo é bem-aventurada, é feliz, é uma igreja feliz, né? Porque ela reconhece no mestre, ela sempre se volta para o mestre, né? Ler os evangelhos faz isso. Às vezes a gente estuda Antigo Testamento, a gente fica agitado, a gente lê as cartas de Paulo, aí vem toda a política que a gente vê, Atos, mas quando a gente lê os evangelhos, o que sobressai do evangelho é essa alegria, essa bem-aventurança da igreja, né? Por isso que a gente não pode deixar de ler os evangelhos, né? Pode ler todos os livros, mas o foco da Bíblia toda está nos evangelhos, que é Cristo, né? Bom, e para terminar, eu acho lindo, tem uma música daquele do Vento Livre, né? A música é assim: há, porém, tantas outras coisas que provam que ele é o Filho de Deus.
Estas, porém, foram escritas para que creiam, né, e tenham vida eterna, que ele prometeu e dá, né? E eu acho tão poético, tão bonito esse final desse capítulo, João dizendo assim, teve tanta coisa, como é que eu vou contar esses 3 anos com o meu mestre? Como é que nós podemos contar todas as nossas experiências com Jesus, tanto as que nós vivemos, quanto as que nós vimos os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos queridos vivendo, né? Como é que nós vamos contar tudo isso, né? Por onde eu vou começar? Vocês já pensaram? Por onde eu vou começar essa história, né? E aí ele fala, estas, porém, estão registradas para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e que para que crendo nele tenham vida pelo poder do seu nome, né? João escreveu tudo isso, todos esses relatos, tudo isso, para que a gente creia, né? E crendo, a gente reconheça e receba o poder do nome de Jesus, né? O poder do nome de Jesus, o poder da igreja, a autoridade da igreja está firmado no nome de Jesus. Essa é a igreja de Jesus Cristo, né? Que firma no poder do seu nome, né? E aí? Me chamou a atenção um pouquinho, quando eu li, o que me chamou a atenção foi ver a humanidade desses discípulos. Trazem, parece que o texto de hoje traz eles para perto da gente, para a gente entender que eles eram homens e mulheres igual nós somos hoje. A Maria que fala e fala com os discípulos, e fala com Jesus, e fala com o jardineiro, que ela acha que é o jardineiro, fala. A Maria que acha que é um jardineiro, tirou uma conclusão ali, achava que era um jardineiro, conversou como se fosse um jardineiro. Então, assim, me remeteu ao fato de que às vezes a gente imagina que uma coisa é realidade e a gente lida com aquilo como se fosse realidade, mesmo que não seja. Me trouxe para perto de mim essa Maria, esse discípulo que um corre, o outro vai mais devagar, um chega e vê uma coisa, o outro chega depois e vê coisa além, mas eles aprenderam juntos ali, mesmo cada um andando no ritmo, mesmo cada um entendendo as coisas no ritmo e crendo num ritmo diferente, um vai ajudando o outro. Esse Tomé que precisa ver para crer, né? Se é que a gente pode voltar àquele ditado ali, e ver como Jesus lida com isso. Ele não fala, puxa vida, Tomé, puxa vida, vocês não estão entendendo, vocês não estão... Não, Jesus lida com a humanidade dele e ajuda. Você não está crendo? Vem aqui ver. Vem aqui, eu vou te mostrar. A Maria que não está entendendo quem que é ele, e ele chama pelo nome, Maria. Então, me trouxe para muito perto, assim, da nossa realidade. A humanidade dos discípulos e o amor e a paciência do mestre, do nosso Jesus, sabe? Eu achei que foi uma coisa que me chama a atenção, que cada um tem seu ritmo, cada um tem seu jeito de ser, e todos, mesmo diferentes, são amados pelo mestre, né? Eu achei muito legal. Nossa, muito bom mesmo. É isso, né? Edith, o que me chamou mais a atenção também aqui é no versículo 17, né? Que Jesus pede para Maria procurar, né, os irmãos e para dizer: eu vou subir para meu Pai e o Pai de vocês. Eu vou para o meu Deus e o Deus de vocês, né? Então essa relação que ele tem, né, de falar para Maria, né, que ele estava indo, mas que o pai queria seguir, também era o pai de todo mundo. Então não estava distante, né? O Deus que ele estava falando ali, o meu Deus e o seu Deus, o meu pai e o seu pai, né? Trazendo as pessoas para mais próximo,
essas duas falas de vocês, tanto essa questão, Jesus não prega para super crentes, para super santarrões, pessoas super preparadas, né? Não, ele prega para humanos, né? Com os nossos medos, as nossas, né? Isso que a Heloísa disse dessa humanidade, dessas limitações, dessas diferenças, né? E ele que era o que a gente poderia dizer o cara, né? O super, ele vem e faz como a Edna falou. Ele fala, nós somos iguais também. Meu Deus, o seu Deus, o meu pai, o seu pai, né? Como é que a gente pode agora ter super santos, super abençoados, super ungidos? Como é que a gente pode dizer isso dentro da igreja? Isso é acabar com o evangelho de Jesus, porque Jesus faz justamente o oposto. Ele que era o super fala, o meu Deus que é o seu Deus, o meu pai que é o seu pai. Ele se faz igual, né? Como é que a gente pode dizer, ah, não, esse aqui não pode, porque esse aqui não é santo o suficiente, esse aqui não é, né? E vai excluindo. Não, a mensagem do Evangelho de Cristo é para quem crer. Não fala em outra coisa. Não fala em outra coisa. Não fala num padrão, não fala no estilo, não fala de nada disso. A mensagem do Senhor Jesus é para quem crer. E crendo, tenham vida pelo poder do seu nome, né? O nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder de vida e não de regra de lei, de super santos, de super homens, de super mulheres, não. É nessa humanidade que a Heloísa tão bem ressaltou aí, que vem esse poder e essa paz, e esse foco, essa centralidade, né, em Cristo. Amém? Amém. Vamos orar para a gente encerrar? Quem que poderia orar hoje? Adriana, pode orar aí? Então, bora. Senhor, nós agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade, estamos aprendendo uma porção da Tua palavra, pelo Teu amor incondicional, Senhor. Obrigado por nos ensinar, obrigado, Senhor, pelo Teu amor a cada momento em nossas vidas, ó Pai querido, nós lhe somos gratos. E, Senhor, nos ensina a viver essa plenitude da Tua palavra, do Teu evangelho, Pai querido, como nós terminamos aqui. Nós não queremos ser super, nós queremos ser apenas filhos, ó Pai querido, e que nós possamos, ó Pai, esse mesmo amor que recebemos, ó Pai, através do perdão dos nossos pecados, possamos também, ó Pai, levar aqueles que estão ao nosso redor, todos aqueles, ó Pai querido, que necessita da demonstração do Teu amor e da Tua graça, Pai. Nós agradecemos pelo poder da Tua palavra, que renova as nossas esperanças, que nos cura, que nos confronta, Pai querido, e que nos ensina, Pai. Obrigado por esse momento, abençoe cada uma das minhas irmãs, ó Deus, que nesse dia, como nós falamos aqui, nós possamos ter paz em tudo aquilo que nós iremos viver. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém.